Eu quero ler com vocês a expressão do evangelista Mateus. Seguimos em Mateus, no capítulo 19. Eu estou em Mateus 19. Hoje o nosso tema é renúncia para entrar na vida, e o texto que nós vamos abordar, vamos ensinar, é o texto chamado do jovem rico. Esse jovem que tinha muito dinheiro, mas não conseguiu se desvencilhar da avareza, da riqueza, e assim morreu longe da salvação que há no nome de Jesus. Então, nós precisaremos meditar sobre a renúncia, sobre essa possibilidade que Jesus nos oferece de entrarmos na vida eterna, como nós falaremos agora, tá bom? Então, o nosso tema é renúncia para entrar na vida. Eu estou em Mateus 19, a partir do verso 16. Estou vendo muita gente chegando aqui no YouTube, aqui no Facebook também. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs queridas, de perto e de longe, que Deus fale ao nosso coração. Mateus 19, 16, diz assim o texto sagrado: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou a Jesus: Quais mandamentos? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Quero sublinhar essa frase. Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O convite de Jesus foi o seguinte: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Essa também é a chamada de Jesus para nós nessa noite. Vem e segue-me. Vamos orar? Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós declaramos que o Senhor é o nosso único Deus e por isso, ó Pai, queremos aprender a renunciar para termos acesso ao teu reino. Pedimos a Deus que essa experiência, esse diálogo de Jesus com esse jovem rico possa falar profundamente ao nosso coração. Que teu Espírito, o mesmo que inspirou Mateus a registrar essa história, fale profundamente ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz mais uma vez e queremos te dar graças, porque até aqui o Senhor tem sustentado a tua igreja e até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente querida, renúncia para entrar na vida. O texto começa falando para nós de um jovem rico. Na realidade, nós conhecemos um pouco o histórico, nós conhecemos um pouco a cultura local do primeiro século, nós conhecemos muito daquilo que Jesus enfrentou, ou seja, a pobreza, a situação vexatória que o povo vivia. Haja vista que Jesus realiza milagres em relação à comida, a mantimento. Muitas pessoas procuram Jesus porque eram pobres, paupérrimas, não tinham sustento. E uma pessoa extremamente rica como esse jovem era algo fora da curva, um ponto fora da curva. Na realidade, naquele tempo, na Palestina, havia poucos ricos. E aqui nós estamos diante de uma figura notável, uma celebridade local. No entanto, essa pessoa, tendo muito recurso, tendo muito dinheiro, sendo uma pessoa famosa, sendo uma pessoa, de certa forma, de influência, diante de uma quantidade exacerbada de pessoas pobres, nós temos esse rico, no entanto, ele tem um vazio existencial profundo em seu coração.
Os historiadores vão dizer para nós que um jovem rico naquela época significa alguém que estava vivendo uma vida completamente alheia aos seus contemporâneos. Por quê? Porque toda a população, ou boa parte da população, 99% da população, vivia na extrema miséria, carente de tudo, sem recursos, para nada. E aqui nós temos um jovem, muito jovem. A expressão jovem aqui no grego, inclusive, vai demonstrar para nós que ele tinha pouca idade, ele não tinha mais do que 30 anos. E ele já era um jovem rico. E o texto vai mostrar para nós todo o contexto, mostrando na sequência, quando Jesus vai falar que basicamente seria muito difícil, ou na verdade, Jesus está falando o seguinte: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E o problema não é a riqueza, mas o amor das pessoas em relação ao dinheiro. Eu sei que talvez você esteja aí pensando: olha, pastor, mas eu não sou rico, financeiramente falando, mas você também tem as suas riquezas. O texto não está falando somente, ou tão somente, do dinheiro, da cifra monetária. O texto está falando daquilo que nós atribuímos como riqueza ao nosso coração. E isso também pode se tornar um ídolo na nossa vida. Quando nós falamos de idolatria, muitas vezes nós pensamos que idolatria é somente se debruçar ou ter uma devoção a uma estátua. Enquanto na realidade a Bíblia vai dizer para nós que idolatria tem a ver com aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Pode ser uma carreira. Tem pessoas que são idólatras da carreira. Vivem em função da carreira profissional, vivem em função do diploma, da carreira acadêmica. Tem muitas pessoas que vivem em função dos filhos. Haja vista que nós estamos agora acompanhando uma cultura de mães narcisistas que adoram seus filhos, adoram a si mesmas, projetadas em seus filhos, e fazem dos filhos uma plataforma de autopromoção. Idolatram os filhos, idolatram os pets, os cachorros, os animais, os gatos. E eu que gosto muito de passarinho, eu vejo alguns amigos que idolatram os seus passarinhos. Compram comidas caríssimas. Tem até uma certa forma luxuosa de cuidar dos animais, que na realidade os animais nem necessitam de tanto luxo. Isso vai revelar a idolatria. Pessoas que idolatram pastores, igrejas, movimentos evangélicos. Pessoas que idolatram políticos, figuras, celebridades. Agora está na moda, né? Influencers digitais, youtubers. Basicamente, nós temos que tomar cuidado com tudo isso, porque tudo isso que eu estou falando e tantas outras questões podem se tornar ídolos no nosso coração. Podemos, então, ficar envolvidos com essas coisas e isso pode se tornar a nossa riqueza. Nesse texto, nesse caso de Jesus, especificamente aqui, Jesus está lidando com uma pessoa que tem muito dinheiro. E tendo muito dinheiro, ele não consegue abrir mão, ele não consegue renunciar à sua riqueza para ter algo extremamente importante, eu diria imprescindível, que é o reino dos céus. No entanto, esse jovem tem um vazio existencial. E todos nós nascemos com esse vazio no nosso coração, e esse vazio só pode ser preenchido, segundo a teologia nos ensina, com a presença de Deus. O nosso coração tem um espaço reservado para Deus. A nossa mente, ela funciona, como nós aprendemos hoje pela manhã com o irmão Lucas, ela funciona de uma maneira equilibrada, correta, saudável, quando nós temos a presença de Deus, do Santo Espírito, guiando a nossa mente. Então esse jovem tinha muito dinheiro, no entanto ele não tinha paz, no entanto ele não tinha felicidade, ele não tinha prazer, ele não tinha gozo na vida, ele vivia em função de uma crise existencial, ele tinha um buraco dentro do seu peito, ele não conseguia sanar isso. Haja vista que ele procura Jesus.
O texto vai mostrar para nós, a partir do verso 16, que ele se aproxima de Jesus, ele que puxa a conversa com Jesus, ele que abre o diálogo com Jesus, ele se aproxima de Jesus e já começa a fazer uma pergunta, e a pergunta dele é um tanto quanto interessante, tem um aspecto negativo, mas tem também um aspecto positivo. Por exemplo, o aspecto negativo é que ele fala a respeito daquilo que ele pode fazer, o que eu posso fazer de bom, o que eu, humano, posso fazer de bom. E ele, até nesse momento, não havia entendido o que de fato é o Evangelho. O ponto positivo é que ele clama pela vida eterna. Então, olha que interessante. Ele está pedindo, perguntando a Jesus o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. Então, havia uma expectativa, um desejo, uma projeção no seu coração de alcançar a vida eterna, de ter acesso à vida eterna. Por quê? Porque certamente ele estava frustrado com a sua vida. Ele não estava feliz, contente com a vida que ele estava levando, e ele então percebe que ele precisa buscar algo que preencha a sua vida. Ele ouve a respeito de Jesus, ele fica sabendo que Jesus está realizando o seu ministério, e dessa forma, então, ele busca a pessoa de Jesus, ele busca um diálogo com Jesus, e ele quer saber mais como ele tem acesso à vida eterna. Na realidade, alguns teólogos vão dizer para nós que ele põe a mão no bolso e ele fala o seguinte para Jesus: quanto custa entrar no reino? Eu posso comprar o ingresso, eu posso ter acesso pela minha influência, eu posso ter acesso pela minha riqueza, pela minha popularidade. Como eu faço para adentrar o círculo apostólico? Como eu faço para andar com o Senhor, ser ainda mais famoso? Como eu faço para ter acesso à vida eterna? Só que o problema dele é que ele fala assim: o que eu posso fazer de bom? E aqui nós temos um grande problema, porque na realidade nós não podemos fazer nada de bom para alcançar a vida eterna. A vida eterna é presente de Deus, é dádiva de Deus, recebemos de Deus. E aqui nessa conversa, então, Jesus vai realinhando esse ponto importante, mostrando para nós que a salvação é presente de Deus. Como ele era um judeu, Jesus então começa a conversar com ele a partir dessa realidade da lei judaica, pergunta a respeito dos mandamentos. Mas antes disso, ainda no versículo 16, ele faz essa pergunta: mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Então ele se aproxima, ele tem demandas espirituais, ele quer saber algo a respeito do reino, ele quer alcançar, e essa expressão é muito interessante no grego. Alcançar significa ter acesso, ele quer ingressar no reino, ele quer fazer parte do movimento de Jesus. No entanto, ele ainda está preso, completamente sequestrado pela avareza, pela idolatria ao dinheiro, e o próprio Senhor Jesus, em outros contextos, fala para nós que nós não podemos servir a Deus e às riquezas, ou servimos a Deus de forma exclusiva ou as riquezas. E se servimos a riqueza ou as riquezas, e aqui podemos englobar tudo, como eu já disse na introdução, todo o nosso arcabouço idolátrico, nós estaremos abandonando Deus. Ao passo em que, quando nós adoramos a Deus, nós também rejeitamos tudo aquilo que vem do mundo. Isso se chama renúncia. O texto vai dizer para nós que Jesus rebate essa pergunta dele aí no versículo 17. Jesus responde e fala o seguinte para ele: já que você está fazendo uma pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. Jesus, mais uma vez, usa essa retórica judaica e fala o seguinte para ele: por que você me pergunta acerca do que é bom? Você está falando de fazer algo que é bom, e por que você está perguntando o que é bom? Bom, na realidade, só existe um, que é Deus. E aqui Jesus, então, vai falar do caráter de Deus, e fazendo aqui uma contraposição com aquilo que ele estava falando. Repare comigo, olha o que Jesus está falando. Olha, jovem, você está dizendo que você pode fazer alguma coisa boa. Na realidade, você é corrompido. Na realidade, você é pecador. Na realidade, você traz a herança de Adão. E enquanto você não se render ao Evangelho, enquanto você não reconhecer que Deus é bom, você ainda não vai entender nada.
em relação à vida. Você não vai entender que do seu coração não pode sair nada bom, porque o seu coração ainda está corrompido, o seu coração ainda está dominado pelo pecado, o seu coração ainda está completamente envolvido pela avareza, pela vaidade ao dinheiro, à posição, ao status, à fama. Enquanto você não renunciar a tudo, você não pode falar que você pode produzir algo de bom. Bom só existe um, que é Deus. E aqui nós podemos então aprender essa grande lição: bom só existe um, que é Deus. E aqui Jesus está falando do caráter de Deus. Inclusive nós falaremos sobre esse atributo de Deus na nossa escola bíblica dominical. Deus é bom, 100% bom, sempre age com bondade. E aí Jesus fala isso para ele: só existe um que é bom. Mas Jesus abre a porta e tenta conversar com ele a partir da necessidade que estava no coração dele. Qual era essa necessidade? Ele queria saber a respeito da vida eterna. E aí Jesus usa uma expressão muito interessante, que Jesus vai falar da condição. Se queres. E se queres é uma expressão que sugere para nós condição. Se você conhece o Antigo Testamento, você sabe que Moisés usou muito essa expressão da condicional. Se você obedecer a Deus, você será abençoado. Se você abandonar a Deus, você será amaldiçoado, colocando então essa ideia da condição. E a condição, na realidade, mostra para nós a nossa própria responsabilidade de escolher aquilo que nós queremos para a vida. Então ele chega diante de Jesus com uma pergunta em relação à sua espiritualidade, em relação ao futuro da sua alma. Ele quer saber a respeito da vida eterna. E aí Jesus fala o seguinte: se queres entrar na vida, então você precisa guardar os mandamentos. E aqui essa expressão entrar na vida significa, assim como eu falei, como alcançar. Então, entrar na vida é sinônimo de alcançar. Então, o jovem fala o seguinte: eu quero alcançar a vida eterna, eu quero entrar na vida eterna. E aí Jesus, rebatendo essa expressão dele, fala que Deus é bom e fala o seguinte para ele: se você quer entrar na vida, ter acesso ao reino dos céus, você precisa guardar os mandamentos. E aí a resposta muito na ponta na língua, muito rápida, ligeira do jovem rico, no versículo 18, é o seguinte: quais? Basicamente aqui nós temos uma situação interessante, porque os rabinos judaicos tinham a mania, o costume de colocar outras regras quando eles sabiam que uma pessoa já conhecia a lei de Deus. E aí nós conhecemos os fariseus, inclusive Jesus os censurou por diversas vezes, que eles colocavam mais fardos, mais leis, mais tradições, mais regrinhas e tantas coisas para confundir as pessoas. E Jesus fala isso para ele: olha, se você quer entrar na vida eterna, se você quer ter acesso ao reino dos céus, você precisa guardar os mandamentos. E aí ele fala o seguinte: quais mandamentos? E aí Jesus começa então a fazer a lista. E a lista de Jesus é muito interessante, que está lá em Êxodo capítulo 20. Jesus cita os 10 mandamentos, mas ele subtrai alguns. Ele começa então falando a respeito daqueles mandamentos que têm a ver com a vida prática, como anda a sua vida prática. Então Jesus, nesse primeiro momento, vai falar com ele a respeito dos mandamentos relacionados com os comportamentos. Em outras palavras, Jesus primeiro quer tratar a moralidade, quer passar esse jovem no raio-x dos 10 mandamentos, mas nos 10 mandamentos relacionados com relação às nossas relações interpessoais. Eu me confundi aqui nas expressões, né? Jesus então vai usar os relacionamentos interpessoais para falar com ele: olha o seguinte, você já matou alguém? Você conhece esse mandamento? Não matarás. Aí eu fico imaginando ele olhando para Jesus e falando: não, Senhor, esse mandamento tá tudo certo, eu não matei ninguém, não abandonei ninguém no Facebook, não censurei ninguém, tem agora a cultura do cancelamento, não cancelei ninguém, não excluí ninguém que eu não gostava do meu Facebook, do meu Instagram, eu não matei ninguém. Não
Não matei. Aí Jesus fala assim, você já praticou adultério? Ele falou, não, senhor. Adultério está tudo tranquilo também. Não adulterarás, não, eu conheço esse mandamento, estou quites com esse mandamento. Não furtarás. Não, não, senhor. A minha riqueza é uma riqueza tranquila, uma riqueza socialmente falando correta, eu declaro imposto de renda, estou tranquilo com o leão, com a receita, está tranquilo. Não furtarás, não roubei ninguém, não dirás falso testemunho, não, nunca falei mal de ninguém, nunca fiquei envolvido aí no grupo de WhatsApp falando mal da vida alheia, não fiz fofoca da vida de ninguém, não fiquei compartilhando fake news, não, senhor, eu estou tranquilo nisso. Honra pai e mãe, como eu tenho dinheiro, estou honrando meu pai e minha mãe, estou cuidando deles, estou sustentando a vida deles. Amas o teu próximo? Olha, Senhor, eu participo de algumas ações. E aí então Jesus começa a conversar com ele, vai falando e citando os mandamentos que tem a ver com os relacionamentos interpessoais, ou seja, você vive bem, você lida bem com as outras pessoas, como é o seu relacionamento. Então veja que para a gente entrar no reino dos céus, nós precisamos guardar esses mandamentos, ou seja, nós precisamos tomar cuidado com os nossos relacionamentos interpessoais. Porque tem muita gente que diz que está indo para o céu, mas faz da vida aqui na terra um inferno. Não cuida das suas relações, vive um clima terrível na sua família, com seus amigos. Como eu citei agora, faz uso da palavra de uma maneira muito estranha, equivocada, fala mal da vida alheia, não cuida dos pais, não ama o próximo, mente para o próximo, fala que não pode ajudar, tem uma vida de adultério, mata as pessoas no sentido de riscar as pessoas da sua vida e basicamente estão dizendo que estão caminhando para a eternidade. Então Jesus passa esses mandamentos diante dele, uma espécie de um exame, e faz o seguinte para ele, olha, você conhece esses mandamentos? Eu fico imaginando ele falando assim, conheço todos, estou tranquilo em relação a esses. Eu acho que lá no fundo, dentro daquele coração vaidoso, orgulhoso, prepotente daquele jovem, ele falava assim, vou conseguir, vou ter acesso ao reino. E aí o jovem, conversando com Jesus, ele replica, tudo isso eu tenho observado. Os outros evangelistas, inclusive Marcos e Lucas, vão dizer que ele diz assim, eu tenho observado desde a minha juventude, ou seja, desde a minha meninice. Vale lembrar que a vida na cultura judaica é dividida de uma outra maneira. Se você conhece o Evangelho de Lucas, você vai se lembrar que Jesus, com 12 anos, estava dialogando com os líderes religiosos no templo. Então, com 12 anos, eles já fazem uma transição com os meninos, e os meninos, dentro da cultura judaica, com 12 anos, já assumem responsabilidades. Com 12 anos, os meninos já têm que entender e conhecer profundamente o Pentateuco. Então, dessa forma, ele está falando o seguinte, eu conheço tudo isso, eu participei de todas as aulas, eu conheço, fui na sinagoga, eu tenho observado, eu tenho sido zeloso com tudo isso, Senhor. Estou tranquilo em relação a isso. O que me falta ainda? E aqui ele faz uma pergunta maravilhosa para Jesus, porque ele sabe. Se ele estava cumprindo os mandamentos, ele sabe que está faltando alguma coisa. Porque a lei de Deus aponta para o Messias. A lei de Deus aponta para aquele que era maior, que viria. E agora ele está diante de Jesus. E nesse diálogo com Jesus, Jesus fala para ele, cumpre os mandamentos, você guarda os mandamentos. Jesus então faz essa lista, ele fala assim, eu cumpro isso, eu observo isso, eu sou zeloso em relação à lei. Mas está me faltando ainda, o que me falta ainda para eu ter acesso ao reino dos céus? E aqui nós podemos aprender mais uma lição que não significa que, tendo conhecimento da lei de Deus, nós já temos acesso direto ao reino dos céus. Deixa eu explicar. Por exemplo, pessoalmente fui criado e instruído desde criança na igreja, na doutrina batista. A nossa igreja de Rio Claro fica a 2 quarteirões da Santa Casa.
Eu não nasci na Santa Casa, eu nasci na Santa Filomena, lá em Rio Claro, mas no centro também. Então eu brinco com a minha mãe que com poucos dias de vida eu já estava no templo. Agora, o fato de eu nascer no movimento evangélico, ter um ambiente cristão, ser inserido na igreja, não significa, e não significava para mim, que eu já tinha acesso ao reino dos céus. Eu precisei tomar uma decisão. Porque tem muita gente que erra pensando que pelo fato de conhecer a Bíblia, pelo fato de conhecer doutrina, pelo fato de adentrar ao templo, de participar de uma live, que já tem acesso ao reino dos céus. E esse jovem estava enganado. Ele está falando o seguinte: não, Senhor, eu já participei de todas as aulas de hebraico, eu sei os mandamentos de cor, eu sei as histórias de Noé, eu sei a história de Davi, eu sei a história de Sansão, eu sei a história da saída do povo do Egito, mas me falta alguma coisa ainda. O que eu preciso fazer para ter acesso ao reino dos céus? Eu preciso dar um passo além. Está me faltando alguma coisa ainda. É interessante que Jesus olha para ele e faz a mesma expressão que Jesus fizera antes. Jesus vai mais uma vez usar a condicional, se queres. E aí Jesus faz essa expressão, se queres ser perfeito. É interessante, amados irmãos e irmãs, que Jesus, lá no comecinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, usou essa expressão também, perfeito. Jesus disse assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, perfeição aqui tem o sentido de completo. Sede vós completos, significando então que aquele jovem não tinha essa possibilidade de se tornar completo por si mesmo. Lembrando que a fala dele, a pergunta dele é o seguinte: o que eu faço de bom? O que eu posso fazer de bom para ter a vida eterna? Em outras palavras, o que eu preciso fazer para que eu me sinta completo, para que eu me sinta realizado, para que eu me sinta centrado no plano de Deus? O que eu preciso fazer? E aí vem Jesus, a partir do versículo 21, e diz assim para ele: se queres ser perfeito, se você quer ser uma pessoa completa, se você quer se sentir completamente alinhado aos propósitos, aos planos de Deus, você precisa renunciar. Não adianta você conhecer a lei se no seu coração não há renúncia, se no seu coração não há adoração exclusiva a Deus. E aí Jesus toca no âmago do problema daquele jovem, que era a avareza, a idolatria ao dinheiro. Ele estava apegado, arraigado, alicerçado nessa questão do dinheiro. A segurança dele era o dinheiro e não o próprio Deus. A segurança dele vinha ou advinha das suas finanças e não da sua devoção a Deus, da sua confissão de que ele era uma pessoa carente de Deus. Amados irmãos e irmãs, nós só somos completos, só sentimos a plenitude da nossa vida quando nós nos entregamos a Deus, quando nós declaramos que Ele é o único Senhor, que somente Ele pode preencher o vazio existencial do nosso coração, só Ele pode dar sentido existencial para a nossa vida. Somente quando nós nos entregamos ao Evangelho que a nossa vida se torna completa. Essa ideia de completude só existe quando nós entregamos o nosso ser nas mãos de Deus. Jesus não oferece mais instruções legalistas ou instruções mais complexas. Jesus oferece, na realidade, uma instrução extremamente simples. Renuncie tudo, venda tudo, dê aos pobres, viva para Deus. Em outras palavras, viva não na dependência do dinheiro, mas viva na dependência de Deus. Abandone a vaidade do pecado, do dinheiro, da ganância, da avareza. Renuncie. E essa é a mensagem para nós nessa noite. Eu não sei o que você precisa renunciar, mas o chamado de Deus para nós, por meio de Jesus, é o seguinte: vende tudo, abandona tudo.
É muito interessante que o apóstolo Paulo vai escrever para nós, quando ele fala da carta, ou escreve aos Tessalonicenses, ele fala que aquela igreja nasceu de irmãos que abandonaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo. Talvez nós precisamos abandonar os nossos ídolos, abandonar a nossa idolatria. O nosso coração deve ser um trono para o nosso Deus morar. Paulo vai dizer para nós que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos casa de Deus, morada de Deus, e por isso precisamos jogar tudo para fora, limpar o nosso coração, renovar a nossa mente, como nós aprendemos com Lucas pela manhã, deixar a nossa mente limpa, renovada pela palavra de Deus, e por isso precisamos tirar o ódio, a vaidade, a avareza, a arrogância, a prepotência, limpar o nosso coração. E como a gente demonstra isso? Renunciando tudo. Ah, pastor, mas você está sendo muito duro. O evangelho é assim mesmo. Renuncie. Jesus chega para ele e fala assim, eu não vou dar mais uma coleção de regras, não vou dar mais uma lista de afazeres religiosos, não. A minha orientação ao jovem é simples. Já que você foi sequestrado pelo dinheiro, abandone a riqueza e se entregue para Deus. Jesus, até nesse momento, não estava falando de amar a Deus, que é o primeiro mandamento, não ter outros deuses. Agora Jesus está tocando nisso. Você precisa amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua capacidade cognitiva. Até agora, ó jovem, você está vivendo em função do dinheiro, em função do seu ídolo. Você pensa em dinheiro, pensa em acumular, pensa e vive falando a respeito de juros, correções monetárias. Você só pensa em dinheiro. Você precisa abandonar tudo isso e viver para Deus, pensar em Deus, viver para Deus, ter uma vida exclusiva para Deus. Isso é renúncia. Você não pode ter outros deuses, porque o dinheiro, nesse caso do jovem, se tornou seu Deus. Abandone isso. Abandone. Você não pode tomar o nome de Deus em vão. Você vem até mim, diria Jesus, perguntando a respeito da vida eterna, mas você está ainda com a mão no bolso. Você está preocupado com o dinheiro, com o dólar, com a taxa do dólar. Abandona isso, rapaz. E o outro mandamento, o quarto mandamento que Jesus não havia citado e que ele fala agora nas entrelinhas, está escondido no texto, né, subentendido no texto, que é a questão do sábado, do descanso. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte para ele, vende tudo, descansa seu coração, pare de se preocupar com as coisas dessa vida. Porque Jesus já havia dito para nós que nós, os discípulos dele, não podemos acumular tesouros nessa terra, nessa vida. Porque os tesouros daqui, as traças consomem, a ferrugem consome. Os ladrões tentam roubar as nossas riquezas do aqui e do agora. No entanto, quando nós olhamos para os céus e queremos um tesouro no céu, e fazemos de tudo para ter um tesouro no céu, nós temos a certeza do próprio Senhor Jesus dizer para nós que lá no céu os ladrões não podem roubar, a traça não vai consumir o nosso tesouro, a ferrugem não vai adentrar aos portões celestiais. Por quê? Porque o nosso Deus está lá e lá não vai entrar nada manchado ou contaminado pelo pecado. Então a palavra de Jesus é simples, direta, eu diria, objetiva, curta. Se você quer entrar no reino dos céus, faz o seguinte, renuncie, abandone. Vende tudo, se o seu negócio aí é dinheiro, jovem, vende tudo que você tem, dá para os pobres, divide tudo, ajuda o pessoal aí da Nova Canaã a sustentar mais famílias, vamos distribuir essa renda aí, é muito dinheiro concentrado numa pessoa só, e aí você vai ter um tesouro no céu. Então você vai transferir essa ideia de tesouro na terra para um tesouro no céu. E o tesouro no céu, sabe qual é? É o seu nome escrito no livro da vida, louvado seja Deus, aleluia. Tesouro no céu é a certeza de que nós receberemos o nosso galardão lá na eternidade. De que lá nós teremos tudo aquilo que o Senhor Jesus prometeu para nós.
Por isso, abandone tudo e siga Jesus. O convite nosso hoje é esse: abandone tudo, renuncie tudo e siga Jesus. O convite dele nessa noite é o seguinte: vem e segue-me. Mas só vem e segue-me depois de renunciar, depois que você abrir mão das suas paixões, dos seus pecados de estimação. Abandone, deixe para trás, renuncie, se arrependa, converta o seu coração, abandone a sua vida de pecado e siga-me. Deixe para trás a vaidade, a avareza, a arrogância, a prepotência, o desejo de ser famoso e siga-me. Siga-me. Caminho para o final, falando do verso 22, quando Mateus diz assim para nós: tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, e aí eu falo assim, nossa, o que esse jovem vai responder depois de ouvir esse sermão de Jesus? E ele se retira, e o texto diz que ele se retira triste, abalado, ele não tem gozo, ele não tem prazer, ele não sente alegria de conversar com Jesus, porque ele ainda está aprisionado à riqueza. Ele se retira triste, porque ele não encontrou em Deus a razão da sua alegria. É interessante a Bíblia falar para nós, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que Deus é a fonte da nossa alegria. Digam amém aí, gente bonita. Deus é a fonte da nossa alegria. O Senhor Jesus vem na nossa direção e diz que nos dá uma alegria completa. A alegria do dinheiro, da riqueza ou dos prazeres dessa vida são passageiros, fúteis, efêmeros. No entanto, Ele está oferecendo para nós a alegria completa. A conclusão que eu chego aqui, amados irmãos, é que cabe a cada um de nós decidir se nós vamos ficar reféns das riquezas dessa vida ou se nós vamos desfrutar da alegria de servir a Deus. Se vamos construir tesouros aqui, nessa vida, ou se vamos construir tesouros nos céus. Cabe a você decidir, cabe a você optar o que você deseja fazer com a sua vida. Eu encerro com uma frase muito interessante de um ator de comédia. Não sei se você se lembra daquele personagem, o Máscara. Foi desenvolvido aquele personagem pelo, eu não sei a expressão correta do nome, mas é Jim Carrey. O Jim Carrey, que é um comediante, gosta de fazer todo mundo dar risada. Eu achei uma frase dele sensacional, espetacular. Ele que é um homem muito rico, tem muita riqueza, e diz assim: eu acho que todo mundo deveria ficar rico, todo mundo deveria ser famoso e ter tudo o que sempre sonhou, para que possa ver e contemplar que o dinheiro não é a resposta. Repito, eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e ter tudo o que sempre sonhou, para que possa ver que o dinheiro não é a resposta. Em uma sociedade profundamente capitalista, como a nossa, que diz que a felicidade está no dinheiro, nós, cristãos, falamos o seguinte: a felicidade está em Deus. Quem se encontra com Deus, quem renuncia tudo para viver com Deus, vive feliz. Quer entrar no reino? Renuncie. Abra mão. Talvez do seu ego, talvez de uma carreira, como eu já disse, talvez a idolatria de um filho, de uma casa, de uma posição, de um status, eu não sei. Você sabe. O Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Abra mão, renuncie e viva para Deus.